Homem sobrevive a ataque no espaço e ao voltar para a Terra tem algo assustador dentro do corpo. Vamos acompanhar Estranho Passageiro Sputnik. E agora, vamos para mais um recap! No ano de 1983, dois cosmonautas estão na estação chamada Órbita 4 e que estão em órbita ao redor da Terra. Um deles está cantando e se divertindo, chamado Kostya, e diz que vai relatar ele para o controle da missão por não estar fazendo o mesmo. Eles falam o que farão quando chegarem em casa. Kostya abre as travas de encaixe para desacoplar. O outro cosmonauta canta durante a entrada na posição de pouso, mas algo atinge a nave deles. Eles recuperam o controle da nave, mas o cosmonauta cantor olha na janela algo se movendo do lado de fora da nave em direção à escotilha. Um paraquedas é visto no céu sobre o Cazaquistão soviético. Um homem cavalgando encontra a nave caída. Com uma lanterna, ele encontra um dos cosmonautas morto ao lado da nave. O outro está muito ferido se rastejando, e o homem se aproxima dele. O cosmonauta levanta a cabeça, e sangue sai de sua boca, e seus olhos ficam bizarramente pretos. Uma mulher entra em uma sala de reunião na AMS, Instituto de Pesquisa para o Cérebro, em Moscou. A audiência começa quando os membros do conselho chegam. Há uma investigação em andamento contra Tatiana sobre uma lesão que pode ter infligido um paciente. Seus colegas do conselho confiam nos seus métodos, mas acreditam que ela pode ter negligenciado. Ela discorda, dizendo que fez o que precisava ser feito, apesar do acontecido. Um homem está vendo a audiência e após se aproxima de Tatiana no saguão. Seu nome é Coronel Semiradov e pede auxílio para consultar um paciente, dizendo que também representa um instituto de pesquisa. Ela está temerosa, mas fica interessada quando diz que também envolve neuropsiquiatria. Semiradov diz que ela pode conhecer o paciente, mas se não quiser trabalhar no caso, ele a traz de volta. Em um helicóptero a caminho do local, eles conversaram sobre o paciente. Ela solicita o histórico médico dele, mas o coronel faz um relatório verbal e diz que o paciente é um dos cosmonautas da Órbita 4, explicando que certas coisas foram escondidas da mídia. Kostya sofre de amnésia do dia do fato, não lembrando o que aconteceu no espaço antes da nave pousar. Tatiana pergunta se deve assinar um acordo de não divulgação, lembrando que o cosmonauta, um herói nacional soviético, pode ter perdido o raciocínio. Eles chegam no Cazaquistão e vão de carro até o Instituto de Pesquisa Científica. Semiradov informa que ela tem acesso a 90% do instituto e depois de obter sua autorização, ela pode entrar na área restrita também. Eles entram no elevador que os leva a uma sala de observação e Kostya está sendo hipnotizado por um psiquiatra. Tatiana observa tudo do outro lado do vidro. O psiquiatra quer extrair informações do cosmonauta, mas ele apenas tira sarro. O médico fica bravo, dizendo que não pode ajudá-lo se ele não deixá-lo ajudar. O homem tosse, deixando o médico nervoso. Kostya fala que ele não pode ser hipnotizado, já que apenas os mais preparados mentalmente são enviados para o espaço. O Dr. Rigel entra do outro lado da sala, cumprimentado por Semiradov, e diz a Tatiana que ele é o diretor de pesquisa do instituto. O cosmonauta bate no vidro e pergunta o que houve com seu colega. Tatiana pergunta o que o coronel Semiradov realmente precisa, e ele diz que precisa de sua opinião sobre seu estado. Ela então vai para o outro lado e se apresenta. Kostya fica feliz com a mudança de Rigel. Ela oferece um pouco de chá que ele aceita e toma. Tatiana analisa todos os seus movimentos e diz por que está lá, e pergunta sobre o brinquedo no canto. Ele responde que é dele, algo relacionado às tradições dos cosmonautas. Ela pergunta o que houve durante a missão, mas ele está cansado de fazer isso de novo. Sem ler os arquivos, ele ainda conta a ela que a missão ocorreu bem até o procedimento de pouso. Após isso, ele não consegue mais se lembrar de nada, exceto de acordar ali. Ele supõe que ela não pode ajudá-lo a sair dali, mas quando ela diz que pode pelo menos tentar ajudá-lo, Kostya lhe dá o nome e o número de sua mãe, pedindo a Tatiana que informe a ela que ele está vivo e bem. Ela pega o chá e diz que foi um prazer conhecê-lo.
Ao entregar a xícara de chá a Rygel, ela queima as mãos dele e ela explica ao coronel que Kostya tem PTSD e que seus receptores sensoriais ou sistema nervoso periférico podem estar prejudicados. Essa foi sua avaliação e ela pede para sair. Semiradov diz a ela que ela pode sair de manhã. Um soldado que a leva para o quarto diz a ela que ela precisará da autorização do coronel para partir amanhã. Durante o trajeto, eles veem algumas pessoas trabalhando supervisionadas. Ela pergunta sobre eles e o soldado responde que são prisioneiros trazidos para fazer trabalho duro. Ele a leva para o quarto dela e diz que ela é a única no prédio. Tatiana entra no quarto, desfaz as malas e quer fazer uma ligação externa. Ela é informada de que ninguém pode fazer isso na base, exceto Semiradov. Ao tomar banho, uma cicatriz gigante é vista em suas costas. Ela toma comprimidos para aliviar a dor e vai para a cama, mas como não consegue dormir, sai para correr. Quando volta para o quarto, ouve uma batida na porta. É Semiradov. Ele a leva de volta à sala de observação e pergunta quando foi a última vez que ela comeu. Ao respondê-lo, ele verifica o relógio e dá a ordem para iniciar. Uma janela de vidro blindado surge no quarto de Kostya e mais soldados entram, garantindo a segurança. Tatiana e os demais olham as câmeras de segurança enquanto algo começa a acontecer com o corpo de Kostya. Ele cai da cama e algo sai de sua boca. A massa se transforma em uma criatura alienígena. A imagem deixa Tatiana chocada e sem acreditar no que vê. Semiradov pergunta se ela quer dar uma olhada mais de perto. Ela vai até uma janela de vidro e aguarda para ver a criatura. Não demora até ela aparecer. Ambas se olham até que Tatiana estende a mão para ela, mas a mesma avança na janela. Ela sai da sala chocada e aterrorizada. Semiradov corre até ela e diz que a criatura não é da Terra. Tatiana quer saber se Kostya está ciente de que tem uma criatura nele, porque parece que o mesmo não sabe. O coronel quer que ela ache uma maneira de separar o hospedeiro do parasita, ou ela pode sair agora e assinar o acordo de não divulgação. Ela pergunta por que ele a escolheu para a tarefa, e ele responde que é porque ela está disposta a correr riscos. Na sua cabeça, isso salvará seu herói nacional. Tatiana pede as fitas de vídeo da criatura, o depoimento de Kostya e tudo que tiver registrado. Ela precisa de 2 sessões por dia com ele, 1 hora cada. O coronel fica satisfeito por Tatiana ter aceitado. Tatiana analisa os documentos e descobre que o cosmonauta foi colocado primeiro em um centro de reabilitação, mas a criatura apareceu na primeira noite e matou um médico. Então o trouxeram para a instalação e para tentar separar o homem da criatura, apesar de nada ter funcionado até agora. Sem a criatura dentro dele, os sinais do cosmonauta caem, mas com a criatura dentro, ele tem capacidades de regeneração. Quando a criatura na incubação, ela ocupa muito pouco espaço dentro do corpo de Kostya, e fora do cosmonauta pode chegar a 1,5 metros de tamanho. Saindo do corpo, libera uma toxina que desmaia Kostya, e uma vez que sai, pode ficar fora por até 2 horas. Seu horário de saída permanece consistente todas as noites. Tatiana se questiona se é um parasita ou um simbionte. Kostya é visto se exercitando em uma academia, sob supervisão de um médico que diz para ele não se esforçar tanto. O cosmonauta diz estar bem, mas tem apenas uma pequena coceira na garganta. Tatiana está olhando as imagens da criatura e anotando alguns números. Rygel entra e ela pergunta pelo paradeiro do filho de Kostya, mas ele não responde à pergunta. Então ela pergunta do que a criatura se alimenta, e ele diz que se alimenta das mesmas coisas que Kostya come. Ela tenta estabelecer uma relação com o médico, mas ele dispensa suas tentativas e diz para ela falar com o coronel. No escritório do coronel Semiradov, ela liga para o orfanato onde o filho de Kostya está morando. No outro dia, Tatiana entra no quarto de Kostya para a sessão deles. Ela disse que as pessoas que o trouxeram para o instituto acham que ele perdeu a cabeça e que matou seu copiloto. Rygel e o coronel estão ouvindo do outro lado, e o médico não está feliz com suas perguntas enquanto o coronel está confuso.
O cosmonauta questiona por que eles pensam isso sobre ele, e se essa é a única razão pela qual ele está sendo mantido preso atrás de um vidro blindado. Tatiana pergunta quem ele realmente é e, como resposta, ele fala que é um herói. Ela o desconstrói sobre o heroísmo do voo espacial e rapidamente passa a perguntar sobre o filho dele, afirmando que ele o abandonou. Kostya fica ofendido e pede para ela sair da sessão. Do outro lado, ela diz para testar seu sistema endócrino, pensando que se entender seus níveis hormonais sob estresse, poderá descobrir o que a criatura come. Ela faz o pedido ao coronel para movê-lo para a área civil durante o dia, para que possa obter uma imagem clínica mais realista. Semiradov atende ao pedido e dá a Kostya um quarto normal. Tatiana entra em seu quarto e se desculpa, explicando por que fez o que fez na sessão. Ele lhe diz que não sabia sobre o menino e que foi informado sobre sua existência quando sua mãe morreu, uma semana antes da missão. Ele faz uma última pergunta, antes dela sair, que ela lhe diga por que ele realmente está sendo mantido ali, mas Tatiana não consegue responder a essa pergunta. De noite, ela entra na sala de observação para ver a criatura alienígena. Ela tenta bater na janela para chamar a atenção, mas depois se agacha e espera que ela apareça. Quando isso acontece, ela se deita e a criatura imita seu comportamento. Tatiana pega o brinquedo dos cosmonautas quando se levanta e percebe a maneira como uma criatura olha para ele. Então pede para entrar na sala. O coronel autoriza e ela é colocada em um traje de proteção. Ela entra na sala e coloca o brinquedo para baixo para a criatura. Ela vai até ele e se enrola ao redor dele. Tatiana quer tocar a criatura, mas escorrega e cai. A criatura a agarra e a arrasta para dentro. Então o general a ilumina com luzes, e Tatiana é levada para longe da sala. Agora Tatiana está em seu quarto, e o coronel entra sem ser convidado. Ela passa a explicar a ele o que aprendeu com o incidente com o brinquedo. Ela acha que a criatura e o cosmonauta dividem a mesma consciência por causa da maneira como reagiu ao brinquedo, o que significa muito para Kostya. Também acha que hoje à noite ela passa mais tempo fora do corpo de Kostya e logo não precisará mais dele. Tatiana pede ao coronel que os leve para Moscou, mas ele se recusa, sabendo que isso não será possível por causa do que faltam descobrir sobre a criatura. Mais tarde, ela vai falar com Rigel e percebe algo errado com uma das fitas de vídeo. Ele diz que é um erro, mas ela o pressiona com a diferença nos níveis hormonais do cosmonauta entre o dia e a noite. Ela acredita que eles alimentam a criatura com algo que não estão compartilhando com ela. Rigel diz para ela sair enquanto ainda pode, mas ela pensa que ele quer um prêmio Nobel e se oferece para ajudá-lo a consegui-lo. Tatiana pede para que as informações ausentes sejam dadas a ela sem o conhecimento do coronel. Rigel se esconde em seu veículo e a leva secretamente para a parte restrita da instalação. Kostya foi sedado e, após desmaiado, é levado de volta para a sala de observação. Rigel estaciona o carro dentro da instalação e dá a Tatiana binóculos de visão noturna, contando que a bateria dura só 10 minutos. Ele deixa o carro e uma grande gaiola pode ser vista, com alguns soldados tirando um prisioneiro de um caminhão e colocando-o dentro dela. Eles apagam as luzes e todos usam binóculos de visão noturna. A criatura saiu do corpo de Kostya e foi guiada para a gaiola. Tatiana assiste do carro a criatura se dirigindo ao prisioneiro, então o ataca e arranca sua cabeça. Ela se choca e um dos soldados percebe algo dentro do carro. Rigel desvia a atenção dos soldados e ele não a encontra. Mais tarde, ele leva de volta ao dormitório e lhe acalma, e fornece informações adicionais. Ele descobriu que a criatura se alimenta de cortisol, que é o hormônio do medo liberado no cérebro. Mas ele diz a ela que alimentá-la com humanos foi ideia do coronel. Ela sai do carro dizendo que ele é um covarde. No outro dia, Tatiana pede a Kostya para correr com ela. Ela conta a ele sobre a criatura e que precisa da ajuda do governo para separá-los. Entendendo o que ela sabe, ele decide voltar. Kostya diz para ela observar se está sendo seguida e encontrá-lo em seu bloco de madrugada.
Na noite, eles lhe dão seus comprimidos, mas quando saem, ele os cospe. Ele esmaga os comprimidos e os coloca em seu chá. Kostya sai de seu quarto e conversa com a enfermeira que o guarda, pedindo-lhe para entrar e assistir a um filme com ele. Após ela ter bebido o chá, ela adormece. Kostya desmonta a TV e tira o ímã. Ele se encontra com Tatiana. Então ele coloca o ímã na câmera, o que criará uma interferência. O guarda vê que há algo errado e desce para verificar a câmera, mas quando não encontra nada, ele sai e eles podem passar livremente na frente dela. Kostya e Tatiana vão para a sala do freezer, onde ele vê os corpos. Há escaneamentos de seu corpo também. Ela pergunta se ele pode sentir a criatura dentro. Ele diz que ele é a criatura e que pode lembrar de tudo em detalhes do que ela viu. Kostya disse a ela que se Semiradov soubesse, ele nunca o deixaria partir. Seu copiloto também está lá, mas permanece vivo. Ele implora a Tatiana para ajudá-lo, suportando mais 2 semanas no instituto até que uma junta revisora de Moscou chegue e ele possa ser libertado. Ela pergunta a ele como ele poderia suportar a criatura matando pessoas por mais 2 semanas, mas ele pergunta a ela o que ela teria feito em seu lugar. Tatiana responde que o mataria. Kostya não quer ser culpado por alimentar uma criatura com pessoas ou morrer ali depois de tudo pelo que passou. Ele quer viver e pegar seu filho. No instituto, Tatiana está voltando para seu quarto, quando 2 soldados a cercam e levam para o escritório do coronel. Eles discutem sobre os aspectos morais da situação com a criatura, com ele acreditando firmemente que está fazendo uma coisa certa em nome da paz. Tatiana não acha que sacrifícios humanos sejam em nome da paz, mas o coronel diz a ela qual tipo de prisioneiros os homens são. Ele sugere que eles fossem ao local de alimentação juntos para que ela possa ver por perto. No local, vemos que 2 prisioneiros são colocados dentro da gaiola e a criatura é liberada. Ela continua se aproximando dos homens e Tatiana implora ao coronel para parar, dizendo que encontrará outra maneira de alimentá-la. Então, ela pede para entrar na gaiola com uma criatura. Ela começa a cantar a mesma música que Kostya cantou antes, e a criatura se acalma. O doutor e o coronel a observam fazendo isso, e o médico exclama que a criatura se adaptou e que agora pode ouvir. Tatiana canta para a criatura, e Kostya é visto reagindo em seu quarto também, não mais inconsciente. Um dos prisioneiros tenta algo, e a criatura ouve se mover. Ela o ataca e o mata. Após a alimentação, o coronel pergunta a Tatiana se Kostya pode controlar a criatura. Ela responde que ainda não. Com sua ajuda, Semiradov pensa que aprenderão a controlar a criatura. Ele pede a ela para deixar suas diferenças de lado. No dia seguinte, Tatiana está trabalhando na sala com o copiloto quando Rigel entra. Ela começa a falar com ele em latim, pedindo para ele ajudá-la a escapar. Ele não quer, mas ela o manda ser homem. Mais tarde, Rigel traz os sedativos de que ela precisa, mas pede para ela não contar a ninguém que ele a ajudou. Tatiana vai até o guarda e a desmaia. Então ela pede ao médico para ajudar mais uma vez. Ele vai com ela buscar Kostya. Quando ela entra em seu quarto, o encontra no chão. Ela diz a ele que o coronel fará qualquer coisa para manter a criatura lá. Além disso, ela descobriu uma forma de tirar a criatura dele, injetando-o com uma combinação de drogas que simula uma doença específica. Ele se nega a fazer isso com medo de que a criatura tenha se adaptado e sobreviva fora dele, mas acha que a criatura salvou sua vida e diz a ela para deixá-lo ali, porque ela o escolheu por algum motivo, e de alguma forma aquilo é seu castigo por abandonar seu filho. Ela diz a ele o nome e a idade do seu filho. Então ele muda de ideia e vai com ela. O médico diz que há um carro do lado de fora e ele dá as chaves. Os 2 saem e Rigel vai ao escritório do coronel fazer uma ligação para as autoridades e dar a elas informações sobre o instituto. Outro soldado encontra o guarda sedado. Eles verificam as imagens e veem que Tatiana e Kostya estão fugindo. O coronel ordena que uma equipe de contenção seja enviada para trazer Kostya vivo e eliminar Tatiana.
A equipe de resposta os encontra e os para. No escritório, Rigel ainda está ao telefone quando alguém está tentando entrar. Ele encerra a ligação ao mesmo tempo que o coronel entra no escritório e, sem falar nada, o mesmo o mata. Tatiana e Kostya estão se escondendo dos soldados quando ele pede a seringa com as drogas. Ela joga para ele e ele injeta drogas em seu coração. A criatura deixa seu corpo e enfrenta os soldados. Eles atiram na criatura, mas ela começa a matá-los. Tatiana arrasta Kostya para um carro e eles escapam do complexo. O coronel vai enfrentar a criatura. Ele solta uma bomba de fumaça e começa a atirar nela, ambos machucados. Ao mesmo tempo, Kostya cospe sangue no carro. Tatiana percebe que ele não sobreviverá sem a criatura. Ele diz que ainda pode escapar, mas ela o arrasta para fora. O coronel os alcança e pergunta a ela se ela mudou de ideia. Ela diz que eles se tornaram totalmente simbióticos e não podem ser separados. Enquanto os soldados retiram a criatura do porta-malas, o coronel tirou a arma que Tatiana estava segurando e a prende, enquanto os soldados abrem o compartimento da criatura. Kostya consegue controlar a criatura e mata os soldados. Ele parte para cima do coronel e o mata também. Tatiana vai verificar se Kostya ainda está vivo enquanto a criatura se arrasta até ele. Ela não o mata e volta para o corpo de Kostya. Tatiana diz a ele que pode separá-lo se conseguir levá-lo para Moscou. Repentinamente, Kostya acaba com a própria vida, enquanto as autoridades para os quais o doutor havia ligado chegam ao local. Dias depois, Tatiana vai para Rostov, onde é o orfanato do filho de Kostya. Tatiana entra no orfanato e diz que está lá para adotar o filho de Kostya. Após isso, vemos Tatiana esperando do lado de fora pelo menino. Ele sai ao encontro dela e eles se abraçam. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Esperamos que tenha gostado dessa história de ficção e terror. Se gostou, deixe-nos saber nos comentários e fortalece o canal com o seu joinha. E te vejo no próximo recap!